Boa noite, amada igreja, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria de convidar vocês para ficarem de pé, nesse momento, para juntos adorarmos ao Senhor, declarar palavras de santidade, palavras de amor ao nosso Deus. E nesse momento eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos, tenham liberdade na casa do Pai, que nós possamos juntos adorar ao Senhor com todo o nosso ser, com tudo que nós somos. Por isso eu convido vocês a se prepararem para esse momento, se prepararem para adorar ao nosso Deus. Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor Jesus, porque Tua graça tem nos alcançado dia após dia. O Senhor é Deus bondoso, o Senhor é Deus misericordioso. Que nós possamos descansar em Ti, Senhor Jesus. Que o Senhor possa ser o centro da nossa adoração. Senhor Jesus, esteja nos preparando. Nós queremos, Senhor Jesus, entrar ao Teu trono de adoração. Que a Tua igreja possa adorar a Ti, Senhor Jesus, com todo o coração, Senhor. Que nós possamos viver o Teu propósito dia após dia. Então fale conosco, Espírito Santo, Tu tens liberdade neste lugar. Nós queremos adorar a Ti. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Oh, Senhor Jesus, nós queremos Te adorar. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor Jesus, por tudo que Tu és. Declara, igreja, palavras de adoração ao nosso Deus. Oh, Tu és santo, digno de receber a nossa adoração. Tu és um Deus de perto e também Deus de longe. O Senhor nunca muda. A Tua fidelidade permanece para sempre, todo sempre. Tu és fiel, Senhor. Esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Senhor, nós descansamos em Ti. Minha alma está segura em Ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Tu és nosso Senhor Jesus.
Nós te adoramos, Pai. Nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti, colocamos a nossa segurança em Ti, Jesus. Nada se compara, Senhor, à Tua presença, Senhor. Tu és incomparável, Jesus. Tu és incomparável, Jesus. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Em Teus braços é meu descanso. Declare. Em Teus braços é o nosso descanso. Em Teus braços é meu descanso. Em Teus braços é meu descanso. Senhor, nós entendemos que em Ti nós encontramos o verdadeiro descanso. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua soberania que nos envolve em todos os dias. E em Ti nós podemos descansar. E quando nós nos achegamos a esse abraço apertado, as vozes das nossas cabeças, os nossos problemas são silenciados, porque em Ti nós encontramos descanso. Em meio a um mundo tão agitado, é na Sua voz, é no Teu silêncio que nós encontramos calmaria para o nosso coração. Pai, leva-nos a este lugar nesta noite, o lugar do descanso que nós encontramos em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder estar aqui, mais um ano, em mais uma jornada 12x12, compartilhando com você algumas coisas que o Senhor tem falado ao meu coração. E que alegria também ver você aqui participando conosco, mais um ano, mais uma vez, essa jornada tão preciosa, em que nós consagramos os meses do nosso ano aos pés de Jesus. Você está feliz de estar aqui? Posso ouvir um amém? Glória a Deus pela sua vida. Bom, eu gostaria de iniciar essa mensagem com uma simples, mas profunda pergunta. Há quanto tempo você não descansa? Bom, por que essa pergunta? Nós estamos em um contexto de ano novo, vida nova, tempos de esperança. Mas talvez a verdade não seja assim. Talvez eu esteja aqui falando com você hoje, em que o ano virou, as suas férias acabaram, as festanças e comilanças já foram, mas você ainda se encontra cansado e sobrecarregado. Talvez não foi uma viagem bem planejada, talvez não foi uma longa tarde deitado numa rede, ou as longas noites de sono que aliviaram o seu cansaço e a sobrecarga que há em você. Ou até mesmo eu esteja falando com você que hoje eu esteja diante de pessoas que perderam o sono há muito tempo. As preocupações da vida, as dúvidas, incertezas, o seu filho, o seu negócio tem tirado o seu sono. E já faz tanto tempo que você não encontra esse lugar de descanso. Por isso eu gostaria que você refletisse, antes de começarmos essa mensagem, há quanto tempo
você não descansa. Nessa jornada 12 por 12, queridos, nós começamos e temos falado palavras de Jesus para cada mês desse ano de 2026. E se você reparou, ou se você acompanhou conosco desde segunda-feira, janeiro nós começamos com a palavra do chamado, siga-me. Na terça-feira, no caso ontem, nós falamos sobre a palavra da coragem, sobre o encorajamento, não temas. Essas são as palavras de Jesus até o momento, siga-me e não temas. E talvez pode acontecer de na sua cabeça ser gerada uma dúvida como foi gerado na minha. Espera lá, nós estamos em janeiro, fevereiro, e a gente já descansa em março? Como que é isso? Nós somos chamados, encorajados, e agora a gente tira o pé do acelerador, agora é hora de descansar. Isso talvez signifique para mim e para você que março, a partir da jornada 12 por 12, é o mês do descanso, tá, pastor? A gente volta em fevereiro, mas março nós vamos parar tudo, as redes, você vai pedir férias lá no seu trabalho, vai dar férias para os seus funcionários, já programa a sua viagem em família, porque a partir de hoje, março é o mês do descanso. Posso ouvir um amém? Brincadeiras à parte, queridos. Mas talvez possa surgir essa dúvida no meu e no seu coração. Espera lá, nós somos chamados, somos encorajados, e agora nós vamos descansar? É sobre isso que eu queria conversar com você nessa noite, porque o descanso pode ser algo muito mais profundo do que você imagina. Por isso, abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 11, nos versos 28 a 30. Eu estarei lendo aqui, queridos, na versão NAA, porque essa versão possui ricos recursos literários para nós aprendermos nessa noite. Vamos lá, o texto começa dizendo assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E então vocês acharão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este texto, queridos, existem 3 movimentações que eu gostaria de compartilhar com você, e gostaria que você gravasse isso no seu coração. A primeira delas é venha. Nós podemos ver que Jesus começa dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E talvez eu esteja diante de pessoas hoje que se encontram nesse grupo, dos cansados e sobrecarregados. Mas nós precisamos voltar ao contexto desse texto para entender o que Jesus está querendo dizer. Porque quando Jesus fala sobre os cansados e sobrecarregados, Ele não está dizendo somente sobre um cansaço físico e mental. Jesus está dizendo também sobre um cansaço espiritual. Nós precisamos olhar para o contexto que Jesus diz isso, e esse é um contexto permeado pela cultura judaica. Uma cultura que tornou a lei um fardo esmagador. E talvez hoje eu não esteja falando só com pessoas cansadas física e mentalmente, mas talvez hoje eu esteja falando com você, que está cansado espiritualmente. Talvez você tenha tentado agradar ao Senhor dos seus próprios meios. Talvez você tenha tentado sustentar uma imagem, uma aparência de que você não é. Ou talvez eu estou falando com você que assumiu inúmeras responsabilidades na igreja, tem tantos afazeres, mas está sem a presença de Deus. Jesus fala com você essa noite. Você que está cansado fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E sabe o que é mais interessante?
é que Jesus olha para nós, cansados e sobrecarregados, e diz assim: vinde a mim. O que salta aos meus olhos nesse texto é que Deus não coloca, Jesus não coloca nenhum a fazer aqui. Ele não está dizendo assim: vão lá, se arrependam, depois vocês venham. Vão lá, peçam perdão, depois vocês venham a mim. Vão lá, vendam tudo que vocês têm, depois vocês venham a mim. Vão lá, larguem todos os ministérios, depois vocês venham a mim. Jesus não está dizendo isso. Jesus não coloca exigências, Jesus apenas faz um convite para mim e para você: venham a mim. E o mais interessante é que esse convite precisa ser muito bem analisado, porque Jesus é muito enfático em dizer justamente essa frase: venham a mim. Jesus não está olhando para você e dizendo assim: venha à igreja presbiteriana, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus não está dizendo assim: venha no pequeno grupo de mulheres, vocês todas que estão cansadas e sobrecarregadas. Jesus também não está dizendo: venha a jornada 12 por 12, você que está cansado e sobrecarregado. A única coisa que Jesus diz é: venha a mim. Jesus não está chamando você para entrar dentro de 4 paredes ou fazer parte de um pequeno grupo. Jesus está chamando você para um relacionamento pessoal com Ele. Jesus não quer, lógico que a igreja e os pequenos grupos, o 12 por 12, são todos meios que o Senhor usa para trazer descanso para o nosso coração, para trazer pessoas para a nossa caminhada. Mas o convite de Jesus hoje é especial para você ter um relacionamento com Ele. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu sou o único capaz de trazer alívio para as suas dores. Mas, queridos, falando um pouco sobre o alívio, eu não sei se você já teve a experiência de percorrer longas distâncias, fazer longos exercícios físicos, ou carregar uma coisa muito pesada, a qual você precisa parar o que você está fazendo para ter um momento de alívio. Esse tempo é precioso, são minutos totalmente importantes para que você continue o que você estava fazendo. Porém, muitos de nós paramos por aqui nesse texto, porque de fato nós encontramos alívio. Talvez hoje você veio aqui essa noite buscando um alívio de Deus para suas dores, para suas dificuldades, para suas dúvidas, para o tempo que você tem vivido, e está tudo bem. E eu poderia muito bem encerrar essa mensagem aqui, então nós vamos acabar, tá, pastor? Foi bem rapidinho aí. Se você quer descanso para a sua vida em 2026, vá até o Senhor. É a única coisa que você precisa fazer. Mas o foco da minha mensagem hoje não está nesse primeiro ponto: venha. Eu gostaria de compartilhar com você a segunda palavra que me chama a atenção, e é a palavra caminhe. Você pode reparar o texto, se você conseguir acompanhar no telão, que o versículo 29 vai dizer assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Sabe, queridos, o grande problema está em pararmos no primeiro versículo. Não estou falando que é errado nós chegarmos a Deus buscando o alívio para as nossas dores, até mesmo porque Ele nos convida a fazer isso. Mas o grande problema é quando nós estagnamos no alívio. E quando o Senhor Jesus está dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, Ele não está prometendo para nós remover o nosso jugo, remover as nossas dúvidas, remover as nossas noites mal dormidas, mas Ele está propondo para nós uma troca. Eu não sei se você sabe o que é jugo. Quando eu comecei a ler a Bíblia eu não sabia, tá, pastor? Confesso.
Cajão, você me dá uma ajuda aqui, meu querido? Graças ao nosso irmão Tonho, nós temos aqui um jugo. E o jugo é essa ferramenta utilizada para unir dois animais. Qual é o objetivo disso? Para que eles trabalhem no mesmo ritmo, com a mesma força e andem na mesma direção. Esse é o jugo. E o que o Senhor está nos convidando a fazer é a tomar o jugo dele. É entrar aqui debaixo. E eu queria mostrar para vocês uma diferença, porque há uma diferença entre o vir e o caminhar. Segura aí, Cajão. Quando nós apenas paramos no verso 28, em que nós chegamos ao nosso Jesus teatral, nós chegamos até Jesus, derramamos o nosso cansaço e a nossa sobrecarga, nós recebemos o alívio. É um relacionamento frente a frente. Eu venho até Jesus, descarrego minhas dores e ganhei meu alívio. Eu estou aliviado, eu posso caminhar e posso conquistar outras sobrecargas. O venham a mim é um convite face a face. Agora, quando Jesus fala, tomem sobre vocês o meu jugo, é um convite para o discipulado. É um convite para andar lado a lado. Porque quando nós estamos sobre o jugo de Jesus, nós não conseguimos caminhar mais sem Ele. E talvez seja por isso que eu e você paramos no primeiro tópico. Talvez seja por isso que nós vivemos a sociedade do alívio, em que nós chegamos até Jesus, entregamos as nossas sobrecargas, ganhamos o nosso alívio e picamos a mula. É muito mais difícil, irmãos, tomarmos o jugo, porque quando eu tomo o jugo de Jesus, eu preciso olhar para onde Ele olha. Quando eu tomo o jugo de Jesus, eu preciso ir para a direção que Ele vai. Se Ele vai para cá, nós vamos para cá. Se Ele vai voltar, nós precisamos voltar juntos. Não tem como. Outra coisa também que impede a gente de chegar até aqui: Jesus, você está devagar demais. Meus planos para 2026 o Senhor não está cumprindo. Então faz o seguinte, fica aí, que eu vou conquistar o meu carro, eu vou alavancar minha empresa, eu vou resolver os meus problemas, porque você está devagar demais, Jesus. A minha pergunta para você: sobre qual jugo você está hoje? Sobre qual jugo você está? O que tem direcionado o seu olhar, guiado os seus passos, ditado a sua intensidade? É a religião? Você está sobre o jugo do pecado? Você está sob o jugo da comparação? Você está sob o jugo da ganância? Sob qual jugo você está hoje? Obrigado, meu querido. O chamado de Jesus é um chamado muito além do vir, do venha, mas é um chamado para caminhar. O mais interessante, e talvez agora você entenda o porquê a Bíblia condena o jugo desigual. Não há como duas pessoas de crenças e valores diferentes caminharem para um mesmo propósito. Mas esse é um papo para o pastor Rodrigo outra hora. Queridos, eu queria que você pensasse sobre isso. Sobre qual jugo você tem se colocado hoje. Mas existe um resultado de tudo isso,
E eu gostaria de expressar ele com a palavra descanse. Então nós temos 3 palavras que eu gostaria que você gravasse e levasse isso no seu coração: venha, caminhe e descanse. A partir do verso 29, parte B, nós podemos ver o resultado de tudo isso. E o verso diz assim: e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Perceba que o descanso prometido por Jesus aqui nesse versículo, ele não é um descanso escapista, que nos tira das turbulências e diz assim: a partir de agora você não tem mais cansaço e sobrecargas. Mas o descanso que Jesus promete para nós, porque isso aqui nós estamos falando de uma promessa, é um descanso gerado por transformação. E talvez hoje você esteja sentado nesse banco, decidido a abandonar algumas coisas, algumas responsabilidades, ou talvez alguns ministérios, porque afinal das contas, 2026 é o ano do descanso. Eu preciso descansar esse ano. Trabalhei demais 2025, tenho me doado demais. Então você está aí, decidido a abrir mão de algumas responsabilidades e abrir mão de alguns ministérios. Mas eu preciso dizer uma coisa para você: o verdadeiro descanso não está na ausência de responsabilidades. O verdadeiro descanso está na presença de Cristo. É o que a palavra está prometendo para nós nesses versos. Porque quando nós achegamos ao Senhor, entregamos o nosso cansaço e nossa sobrecarga, nós recebemos alívio. É um fôlego para continuar a caminhada. Mas quando eu e você decidimos entrar debaixo do jugo de Cristo e aprender com Ele, a palavra nos promete descanso para a nossa alma. E eu volto a dizer, irmãos, talvez nós estejamos travados e vivendo de alívio em alívio. Deus, agora as coisas estão muito pesadas, preciso descarregar. Coloco minhas dores sobre Jesus e volto a captar outras. Talvez o nosso evangelho tenha sido pregado ou até mesmo vivido dessa maneira, onde Deus é um mero terapeuta, digamos assim. Nós vamos lá, descarregamos as nossas dores, ganhamos um alívio para continuar mais uma semana, e semana que vem nós vamos para outra sessão com Ele, e é só isso que nós queremos. Mas o Senhor nos chama, se você quer ter descanso no ano de 2026, o Senhor te chama para o relacionamento, o Senhor te chama para baixo de um jugo que não é pesado, o Senhor te chama para debaixo de um jugo que não tem comparações, não é envolto de ganância, um jugo que não há problemas, mas um jugo que é suave e um fardo que é leve. Eu não sei quantas coisas você tem carregado hoje, eu não sei quantas coisas tem tirado o seu sono, eu não sei quantas coisas a virada de ano não foi capaz de excluir da sua mente. Eu não sei quantas coisas o seu tempo de férias não é capaz de tratar no seu coração. Mas eu sei que a partir do momento que você decide entrar sob um jugo do Cristo, que fez esse fardo ficar leve e esse jugo suave, você encontra descanso para a sua alma. Queridos, eu preciso concluir por conta do horário. E o convite de Jesus para você hoje continua ecoando aí. Como eu disse, gostaria que você fosse para casa sabendo disso. Venha como você está. Porque o venha é um convite de Jesus para você que está cansado e sobrecarregado. Mas também caminhe como Ele todos os dias. Decida entrar debaixo desse jugo do Pai e aprender com Ele na caminhada.
E por último, descanse em um Deus soberano. E há uma característica muito legal nesse texto, que diz que revela o caráter de Jesus. É um dos poucos momentos que Jesus faz essa citação, e Jesus diz assim: pois eu sou manso e humilde. E aqui nós estamos falando de entrar debaixo de um jugo, de um Deus soberano, que se fez menino e carregou os meus e os seus pecados. Sem pedir nada, sem merecermos nada, Ele fez isso por nós, conforme está escrito em 1 Pedro 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, e por suas feridas vocês foram curados. Queridos, esse Deus manso e humilde é o mesmo Deus que se fez homem e me chama e te chama para caminhar sobre o jugo dele, que é suave, e a carregar o fardo dele, que é leve. Nós precisamos aprender mais sobre esse caráter de Deus, que é manso e humilde, porque às vezes nós estamos olhando para o nosso coração e nós não somos humildes o suficiente para entrar debaixo de um jugo. A única coisa que nós queremos é o alívio, mas nós não temos a humildade de reconhecer que nós precisamos estar aqui, debaixo do jugo desse Deus. Então agora, a pergunta não é mais há quanto tempo você não descansa. A pergunta agora é se você está disposto a tomar o jugo e aprender com o mestre. Porque tomando o jugo, aprendendo com ele, a palavra nos promete, nos garante que nós não só encontraremos alívio momentâneo, nós não só teremos momentos de descanso, mas a palavra está dizendo que nós encontraremos descanso para a nossa alma. E talvez seja por isso que nós estejamos tão cansados. Talvez seja por isso que as férias, a virada de ano, a expectativa de esperança, de dias melhores, não são capazes de fazer a gente descansar. Porque nós ainda não tomamos o jugo e decidimos caminhar com o mestre. Somente assim nós encontraremos o descanso. Somente Ele pode quebrar os fardos, as dores, as aflições que você tem carregado consigo há anos. Sabe aquela pergunta, aquela dor que ecoa no seu coração há tempos? E você se converteu, você já leu a Bíblia, você já orou, já foi em retiros, e ela continua ecoando na sua cabeça. Quando nós somos humildes o suficiente para reconhecer que nós precisamos estar debaixo do jugo do Pai, do Abba, é só então que todas essas vozes, essas dores são despedaçadas, porque nós não vivemos mais de alívios, nós vivemos descansados na nossa alma. Hoje, queridos, talvez seja a oportunidade que o Senhor está te dando de se achegar até Ele, de vir até Ele, mesmo cansado e sobrecarregado. Mas também pode ser a oportunidade que o Senhor está te dando de se submeter. Eu estava estudando um pouco hoje e eu li uma frase que eu achei muito interessante, que o verdadeiro local de liberdade é dentro da obediência. O verdadeiro lugar onde você é livre é debaixo do jugo do Pai. Quando você anda em obediência, quando você olha para as mesmas coisas que Ele olharia, quando você faz as mesmas coisas que Ele faria, e só assim então nós somos livres e encontramos descanso.
Se você deseja em 2026 acessar níveis mais profundos do Senhor, se você deseja dar um upgrade na sua espiritualidade, ou até mesmo se você deseja encontrar o descanso que a sua alma precisa, Jesus só tem um convite para te fazer: venha até mim e tome o meu jugo. Que 2026 seja um ano onde nós carregaremos esse jugo, onde nós olharemos para as mesmas coisas que o Pai, onde nós faremos as mesmas coisas que Ele faria, e que nós sejamos moldados e venhamos passar por um processo de aprendizado no Senhor. Se você quer descansar, meu irmão, esse é o caminho. Desfaça das suas dúvidas, desfaça dos seus fardos, entregue aos pés do Senhor, receba o alívio, mas também esteja disposto a caminhar com um Deus soberano. Eu quero orar com você. Você pode ficar de pé, fechar os seus olhos. Enquanto nós cantarmos essa canção, você pode trazer aqui à frente o seu pedido de oração. Depois nós iremos orar com vocês. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, cansados e sobrecarregados, aflitos, com dores. A nossa alma está ferida, o nosso coração sangra. Mas hoje nós queremos responder ao Teu chamado: venham a mim. E nós nos achegamos ao Senhor nesta hora, do jeito que nós estamos, cansados, com muitas dúvidas, incertezas, cheios de dores, com o coração sangrando. Mas nós queremos receber de Ti o alívio que nos prometeste. Ainda mais, Senhor Jesus, eu oro para que eu e a Tua igreja possamos responder não só o Teu chamado ao alívio, mas o Teu chamado ao descanso. Paizinho, mostra-nos o que nós precisamos abrir mão, aquilo que nós precisamos abandonar, largar, para entrarmos debaixo do Teu jugo, aonde não há comparação, não há ganância, não há hierarquia. Pai, no nome de Jesus, gera no nosso coração um coração manso e humilde, capaz de reconhecer que nós precisamos do Senhor. Pai, no nome de Jesus, que 2026 seja um ano para a Tua honra e para a Tua glória, que seja o ano do descanso, mas não porque nós abandonaremos ministérios, não porque nós abriremos mão de responsabilidades, mas porque nós encontraremos em Ti o descanso, Jesus. É em Teu nome, Pai, que nós oramos. Leva-nos a este lugar de relacionamento contigo, onde nós podemos experimentar de um jugo suave e de um fardo leve, em nome de Jesus, amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, e os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a Ti, Teu nome dar louvor,
sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrego tudo. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu Entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluia. Vamos entregar tudo a Ele nessa noite em oração, amém, meus irmãos. Glória a Deus pela palavra que veio de conta aos nossos corações. Eu quero convidar aqui os intercessores, por favor. Quero chamar também aqui pastoral para estar aqui junto comigo. Pastor Valdemar, por favor, venham aqui, por gentileza. Nós vamos interceder, clamar ao Senhor. A certeza que Ele nos chama. Ele que diz: venha, caminhe e descanse. Glória a Deus. Pedir para a Milena para estar orando aqui. Vem aqui, por favor. Milena, a esposa do Vi. Vamos orar juntos em nome de Jesus, queridos. Senhor Jesus, Pai, muito obrigada pela Tua palavra, Espírito Santo. Colocamos diante do Senhor, Pai, a cada pedido, a cada clamor ao Senhor, Pai, a cada cansaço, a cada fardo, Pai, a cada ansiedade, a cada medo, Pai, a cada angústia diante do Senhor, Pai. Sabemos que o seu jugo é leve e o seu fardo é suave, Pai. Espírito Santo de Deus, que vem ao nosso coração, colocando essa palavra, Pai, cravada, para que não pecamos contra o Senhor, Pai. Espírito Santo, a cada pedido, Pai, a cada clamor, Pai, que o Senhor possa, Pai, ouvir o Teu povo, Pai, os Seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, colocamos diante do Senhor tudo, Pai, que há em nós. A cada pedido, a cada família, Pai, a cada conversão, Espírito Santo, a cada jugo que está no mundo entre nós, Pai, para que haja troca e que nós possamos ter o Teu jugo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vem a cada pedido, Espírito Santo, eu peço, Pai, para que tenha uma renovação de mente, Pai, para que o Senhor possa vir, Pai, trocando os pensamentos, Pai, deste mundo, trazendo dos céus, Pai, trazendo, Pai, sentimento do Senhor aos nossos corações, Pai, trazendo o amor, trazendo a paz que excede todo entendimento, Pai. Venha sobre as nossas casas, nossas famílias, Pai, os nossos amigos, nossos trabalhos, Pai. Venha, Pai, em tudo, Pai, que leva o nosso nome, sobrenome, Pai. Em nome de Jesus, Pai, colocamos nosso 2026, Pai, diante do Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Faça a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Vamos declarar mais uma vez, irmãos: eu entrego tudo a Ti, Senhor. Levante suas mãos diante do Senhor. Vamos declarar isso, irmãos, em nome de Jesus. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Sim, Senhor, está nas Suas mãos.
Louvamos o Teu nome, Senhor. O ano está apenas começando, mas os Teus propósitos sobre nós já estão prontos há muito tempo. Pai, despede-nos em paz, em segurança, que essa chama continue ardendo em nosso coração, não somente nesses dias, mas sim, Pai, assim seja todos os dias de nossa jornada. Que a Tua graça continue sobre nós, sobre a nossa casa, Senhor. Nós abençoamos, despede-nos sob a Tua bênção, debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. E amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos, se Deus quiser. Amém, queridos? Vamos na paz, que Deus te cubra e te guarde, em nome de Jesus, queridos. Professor.